Fala galera, bora aí para mais uma videoaula. E antes de eu pular para estudar as coordenadas cilíndricas, como eu tinha comentado aí no último vídeo, eu decidi fazer aí mais um videozinho sobre coordenadas polares. E para a gente poder fechar o assunto aí, né, uma revisão bacaninha, vou falar um pouquinho sobre o elemento diferencial de deslocamento nesse vídeo. E no próximo vídeo falar sobre como calcular o elemento diário. Então a gente vai calcular esse cara aí na marra para a gente aprender de uma vez por todas. E aí vocês conseguem aplicar essa metodologia, né, para coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, tá bom? E depois a gente vai aprender uma metodologia mais simplificada do ponto de vista matemático, tá bom? E eu aconselho vocês fazerem também, depois procurar, já tem na internet bastante coisa nesse sentido, é o arco de comprimento em coordenada polar. Né? E como já tem na internet bastante coisa, eu não vou fazer não. Eu vou fazer isso porque já é um pouco mais complicado de encontrar por aí, então nós vamos fazer, tá bom? Mas antes de continuar o vídeo aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? E se inscreve no canal para poder receber mais notificações e aulas como essa. Então, bora lá. Tá bom? Então eu resolvi fazer porque eu acho que é um tópico legal, porque o elemento diferencial de deslocamento e o elemento de área, eles aparecem aí, né, muito aí nas integrais, né, simples e duplas, né, que aparecem comumente nos problemas de física. Então é importante, né, principalmente os alunos de física aí, que aprendam a utilizar, né, a fazer essas conversões, tanto em coordenadas cartesianas como polar, cilíndrica e esférica, a trabalhar com os elementos de área, tá bom? Os elementos de volume em diferentes sistemas de coordenadas. Então, por isso que eu resolvi não pular, né, fazer essa revisão, só que uma revisão, né, em que a gente vai fazer essa continha aí, né, por uma via um pouquinho mais torta, né, onde vocês vão ver aí, talvez pela primeira vez, né, como é que encontra realmente esses elementos, né, sem ser simplesmente na forma, né, visual. Então, bora lá tentar fazer a nossa primeira continha. Tranquilo? Então, veja só, o nosso objetivo na aula de hoje é simplesmente encontrar, né, quem é o nosso vetor dr em coordenadas polares, tá bom? Então, bora lá. Então, o nosso objetivo, então vou escrever aqui, ó, para ficar fácil, é descobrir quem é o nosso vetor dr em coordenadas polares, tranquilo? Então, lembrando aí, ó, vamos lá lembrar. Então, lembre-se que nós fizemos o nosso dr, ele ser um pedacinho, não era isso que a gente chamava? Na direção I, mais um pedacinho na direção J, isso no sistema cartesiano, tá bom? Então, a brincadeira é essa. Note o seguinte, você pode ficar aí, né, tentado em achar que o nosso vetor dr no novo sistema de coordenada vai ser simplesmente pegar um d e a nova coordenada. Então, por exemplo, em coordenada polar, nós temos que o r vai ser uma variável e o θ uma outra variável. Então, você pode ficar tentado em achar que eu vou ter aqui um dr na direção ρ, mais um dθ na direção θ, tá bom? E é isso que eu estou querendo calcular para mostrar para vocês que não é bem isso. Obviamente isso aqui é uma revisão, então vocês já devem saber disso. Mas a gente vai esquecendo. Então, vamos fazer a continha e fazer, né, via matemática, como é que essas coisas aí aparecem para a gente, tá bom? Então, é muito simples essa primeira parte. Por quê? Porque a gente já sabe quem é a conversão de x para o novo sistema. Então, vamos fazer aqui, né, mais um lembrete para nos auxiliar. Então, a gente sabia que em coordenadas polares, a gente faz a seguinte transformação. X vai levar em ρ cosseno θ e y a gente transforma com ρ seno θ. Tranquilo? E aí a gente usa mais algumas
aproximações não, né? A gente usa mais algumas transformações para poder a gente fazer essas continhas. Então, já vou escrever aqui. Quem são as outras continhas que a gente precisa conhecer? A transformação do meu I chapéu. Então, vamos colocar aqui, ó, o meu I chapéu para o sistema de coordenada polar. A gente já aprendeu que ele é equivalente a cosseno φ, né? Rho chapéu menos seno φ, φ chapéu. Esse aqui é o meu I em coordenadas polares. E nós também temos o nosso J, que o nosso J a gente vai poder escrever ele como sendo seno φ Rho chapéu mais cosseno φ chapéu, tá bom? Então, aqui o meu teto é o meu φ, né? Então, vou escrever aqui, ó, é o meu φ. Então, é só lembrar aí, eu vou colocar um CAD aí para vocês, tá? Onde a gente deduz essas expressõezinhas aí para facilitar. Então, eu tenho que x transforma para rho cosseno φ, y transforma para rho seno φ, tá certo? Então, deixa eu riscar aqui para não ter dúvida aí para vocês no vídeo, ó. Então, aqui é φ e aqui é φ. Pronto. Tranquilo? Então, bora lá. Lembrando isso, então é muito simples, ó. A gente pode tomar as derivadas, ó. Tá vendo? Aqui é a derivada total de x. Aqui é a derivada total de y. E eu sei transformar para coordenada polar. J eu sei transformar para coordenada polar. Então, é um problema aí resolvido, basicamente, tá certo? Então, bora lá. Então, veja só. Como é que vai ficar a nossa brincadeira? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, então, como é que calcula a derivada total, né? Então, eu quero saber quem que é o meu dx, ó. Então, a derivada total, tranquilo? Então, vamos começar por dx, ó. Então, o meu dx, ele vai ter que ser, então, a derivada parcial, já que a gente vai derivar, né? É totalmente nas coordenadas ρ e θ. Então, a gente vai pegar a ρ, né? A derivada parcial com relação a ρ. Vou pegar a expressão para x, não é isso? Ó. Então, eu vou ter ρ cosseno φ de ρ. Então, o que é isso que a gente faz? Então, a gente faz na variada parcial de x com relação a dρ, mais, não é isso? Na outra derivada, na outra variável, dφ ρ cosseno φ dφ. Tranquilo? Pronto. Essa aí é a derivada total com relação aí às minhas duas variáveis que eu estou transformando. Tranquilo? Então vamos lá fazer essa continha, muito fácil. Então, como esse cara aqui está derivando com relação a ρ, vai sobrar apenas cosseno nisso. Então, cosseno φ de ρ. Sem muito segredo. Aqui eu vou tirar a derivada, como agora é parcial com relação a φ, ele não vai enxergar o ρ, e eu vou pegar apenas o cosseno. Derivada do cosseno com relação a φ vai dar menos seno. Então, a gente vai ter esse sinalzinho de menos. O ρ vai sair e aqui vai ficar seno de φ dφ. Pronto. A gente tem aí a derivada parcial, né, com relação a x. A gente vai fazer a mesma coisa com relação a y. Então, vamos lá, dy. Então, vai ser a derivada parcial com relação a ρ de y. Só que o y a gente já sabe que é ρ seno φ. Então, aqui, dρ mais a derivada parcial com relação a φ de y, só que y é ρ seno φ e aqui dφ. Então, a mesma coisa, a gente vai derivar com relação a ρ. Nesse primeiro termo, eu já mato o ρ e sobra seno de φ. Então, vai ficar, ó, seno de φ dρ mais a segunda parte, agora eu vou deixar o ρ quieto, olha lá, ρ, e vou derivar o seno que vai dar cosseno de φ dφ. Tranquilo? Ótimo. Então, agora é simplesmente substituir o dx, o dy
E os meus IJ, olha lá, ó. IJ eu vou substituir aqui nessa expressão aqui toda, tá bom? Então não tem muito segredo. Vamos lá, vamos pegar passo a passo. Então vamos substituindo, pedaço por pedaço. Então veja só, então temos, ó. Então logo, ó, o meu DR, chapéu, né, em coordenadas cartesianas, eu vou colocar aqui que é DXI mais DYJ, tá bom? Então vou escrever aqui, ó. Escrever mais para cá para poder caber tudo. Então eu vou pegar primeiro o meu DX, ó. Quem que foi o meu DX? Eu vou escrever ele aqui entre colchetes, ó. O meu DX ele foi cosseno φ de rho, tá certo? Menos rho seno φ de φ. Pronto. A gente matou o nosso primeiro termo aí da expressão, que é o dx. Vamos colocar o i aqui, ó. Vou colocar o izinho aqui para caber todo mundo. Então, quem que é o nosso izinho para poder ficar bacana? É cosseno φ, rho chapéu, menos seno φ, φ chapéu, tá certo? Mais, vamos colocar aqui embaixo mais, né? Então, mais. Então, a gente vai colocar aqui o dy agora. Quem que é o nosso dy? Nosso dy a gente calculou é seno no de φ, de rho, não é isso? Mais rho cosseno φ de φ. Pronto, a gente tem nosso dy. Vamos colocar o nosso j, né? Para a gente poder conseguir resolver, tá certo? Então, o nosso j é seno φ rho chapéu mais cosseno φ chapéu. Pronto. A gente conseguiu agora montar uma expressão bonitinha para o nosso sistema. Agora é simplesmente fazer a continha, né? Então, eu tenho aqui, ó, né, aqui, o meu DR, ele vai ficar igual a quem, ó? A gente vai pegar o primeiro termo, ó, vamos ter que multiplicar termo a termo, vai dar um trambolho de termo aí, ó. Cosseno φ de rho vezes cosseno φ rho chapéu. Tá vendo? Então vamos lá, vamos escrever todo mundo, ó. Então cosseno, né? Como é cosseno, cosseno ao quadrado de φ, rho chapéu de rho. Próximo termo, vamos pegar esse cara aqui com esse, ó. Cosseno φ, seno φ. Então, menos cosseno φ, seno φ. E aí, então, vai sobrar, ó, φ chapéu de rho, tá certo? Então, φ chapéu de rho menos, vamos pegar o próximo termo, esse termo com esse aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, nós vamos ter menos rho seno φ cosseno φ rho chapéu de φ. Tranquilo? Mais o último termo aqui, ó, menos com menos mais. Vou escrever aqui no cantinho para caber. Então, rho seno ao quadrado de φ, φ chapéu de φ. Tranquilo? Pronto. Então, a gente tem todo mundo aí dessa primeira linha. Vamos fazer a segunda linha. Mais, ó, a segunda parte aí, ó. Mais, a gente vai ter seno ao quadrado de φ. Isso, ó. Seno com seno. Então, rho chapéu de rho mais seno φ cosseno φ de rho φ chapéu mais rho cosseno φ seno φ de φ rho chapéu. E o último termo a gente vai ter rho, né? Mais rho cosseno ao quadrado de φ de φ
Fi, chapéu. Pronto. Então, basicamente, a gente matou aí todos os termos. O que é bacana aí, ó? Preste atenção, ó. Tá vendo, ó? Eu vou ter cosseno, seno, fi, chapéu, de rô. Olha para baixo, ó. Seno, cosseno. Então, se eu inverter a ordem, dá a mesma coisa que tá lá em cima. Então, ó, esse termo mata com esse e perceba que esse termo mata com esse. Então, né, a gente já eliminou aí bastante coisa da nossa conta, tá certo? Então, a gente vai preocupar só com os termos que sobraram. Então, quais os termos que sobraram, professor? Vai sobrar na mesma direção de rho, chapéu, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Então, vai sobrar rho, né? Cosseno ao quadrado φ, mais seno ao quadrado φ, rho, chapéu, de rho. É o primeiro termo que sobra, mais a outra parte que vai sobrar, a gente vai ter rho aqui em evidência, ó. Vai sobrar seno ao quadrado, cosseno dentro também. Então, ó, rho, parênteses, cosseno ao quadrado φ, mais seno ao quadrado φ. E a gente pode colocar na parte de fora, né, de φ, fi, chapéu. Tranquilo? Então, bacaninha agora. Esse termo aqui, ó, a gente sabe que dá 1, né? Essa regrinha trigonométrica vale 1. Esse termo aqui também vale 1. Então, a gente vai poder reescrever o nosso dr. Então, vamos escrever ele aqui, ó. Então, a gente chega aqui, dr é igual a rho, chapéu, de rho, mais rho de φ, fi, chapéu. Então, note, como eu falei no início do vídeo, né, que em um novo sistema de coordenadas, não é simplesmente pegar a minha coordenada e multiplicar, né, pela direção. Tá vendo? Para o caso do Rzinho deu certo, então vai ficar de rho, chapéu, mas no caso do φ, ó, aparece um rho aqui a mais, ó. Tá bom? Então é como se tivesse aqui dx e dy, só que no novo sistema de coordenada tem um complemento. Tá vendo? Então vocês têm que lembrar disso aí. Isso é muito importante porque esses elementos aí, né, infinitesimais, eles acabam aparecendo com uma certa naturalidade, né, em problemas de física. Tranquilo? Então, não se esquece aí, né, de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Vamos aí, na próxima aula nos vemos para falar aí do elemento de área. Aquele abraço.